E aqui direto do ENCA, o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, conosco, CEO da M Prado, grande Marcelo Prado, para a gente entender a importância de um evento como esse, mas principalmente para a gente falar sobre internacionalização e verticalização. Marcelo Prado, que prazer ter você conosco no Notícias Agrícolas, e hoje acompanhei o painel que você mediou sobre esses dois temas, e quando a gente junta isso a cooperativas, é extremamente importante falar disso e estimular essas duas práticas, não? Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Carla, meus cumprimentos. Para mim é uma honra muito grande estar de volta a um evento presencial, né? Já há quase 2 anos, com muita saudade de encontrar os amigos, encontrar as pessoas. Nós somos seres humanos, seres sociais que sentem falta da convivência, né? Então, muito feliz aqui hoje. A questão da internacionalização e da verticalização, eu acho que isso tudo é um estado de espírito que as empresas precisam começar a praticar. O Brasil é um grande exportador de commodities e nós precisamos começar a exportar cada vez mais valor agregado. E se a gente exportar valor agregado, o emprego, o imposto, o desenvolvimento vai ficar aqui no nosso país com muito maior ênfase, com muito mais intensidade. Então isso é importante que todas as organizações se preocupem com isso. A questão da internacionalização também é outro aspecto muito importante, porque o Brasil é um país continental e por ser um país continental, ele tem uma dimensão muito grande e um mercado interno muito grande. Nós temos 213 milhões de habitantes, né? Então é um mercado consumidor fantástico. Só que, por ter esse mercado muito grande, muitas vezes a gente esquece dos outros mercados. Então, as nossas empresas, no caso aqui hoje, as cooperativas, precisam começar a se atentar para as oportunidades que tem nos países vizinhos, que tem nos países da Ásia, da Europa, da África, da Oceania e assim por diante. Então, é muito importante que esse assunto esteja na pauta do dia a dia das empresas. E você falou, Marcelo, você frisou várias vezes durante o painel da importância de estarmos baseados nesses países consumidores e até mesmo nos países concorrentes do Brasil. Em alguns casos, o senhor citou, por exemplo, o café, estarmos na Colômbia, estarmos no Vietnã, estarmos na Costa Rica. A gente não precisa conhecer só o nosso consumidor, mas também o nosso concorrente, né, Marcelo? Com certeza, e aqui existe um aspecto importante, por exemplo, vamos pegar como exemplo uma cooperativa de café de Minas Gerais. Se ela é competente e bem-sucedida no estado de Minas Gerais, ela pode levar essa capacidade aglutinadora dela de juntar pequenos para produtores pequenos lá da Colômbia, da Costa Rica, ou do Vietnã, ou de qualquer parte de um país que produza café. Até porque o Brasil sendo o principal produtor mundial, quando você diz que é do Brasil, você já chega com alguns predicados, né, de fazer parte de um país que é líder mundial de agronegócio e do país principal produtor de café. Então eu acho que esses predicados que nós já temos naturalmente, a gente precisa usá-los para poder fazer com que as nossas empresas cresçam para esses outros mercados. Marcelo, quando você fala sobre estarmos também nesses locais, o senhor ainda citou a questão dos adidos agrícolas que nós temos mundo afora, são 26 ou 28, né? 28. 28. E que a gente não faz o uso, não otimiza, né, todo esse potencial. Né? Exatamente. Como que a gente conseguiria estimular não só as cooperativas, mas as associações de classe, os sindicatos rurais, as federações estaduais de agricultura, a de fato utilizar a usar essas facilidades para justamente fortalecer essa imagem do Brasil lá fora? Antigamente, quando existiam muitos conflitos, né, o papel das embaixadas era aparar conflitos, evitar guerras e tal. Hoje, o principal papel das embaixadas é fomentar o comércio entre nações. E por causa disso, o Brasil tem hoje 28 adidos agrícolas em diferentes partes do mundo
que estão lá para ajudar as empresas brasileiras a buscar parceiros nesses países, buscar clientes, buscar oportunidades de criação de joint ventures e assim por diante. E em conversas com muitas embaixadas, eu já ouvi que eles poderiam ser melhor usados, melhor utilizados. Então eles estão lá para nos servir, né? Então as empresas precisam ter consciência disso e usar essa infraestrutura do país para ajudar a gente a encontrar parceiros nesses países, encontrar potenciais clientes e assim por diante. Ou seja, abrir mercado. Até porque, né, Marcelo, a gente precisa entender que, eu queria a sua opinião sobre isso, que independente de governos, né, os governos passam e o comércio fica, o Estado fica. Ou seja, independente das relações que cada governo, a cada 4 ou 8 anos, vá formar, as relações comerciais elas precisam ser independentes das relações políticas e diplomáticas, embora às vezes seja difícil dissociar as duas coisas. Queria entender como é que você vê essa situação. Eu acho que são estruturas totalmente independentes, né? Nos últimos tempos, a política ela se misturou à saúde, à agricultura, a mercado, a tudo. Agora nós precisamos começar a dissociar isso. Política é política, mercado é mercado, tecnologia é tecnologia, saúde é saúde e assim por diante, né? Então eu penso assim, essas embaixadas, esses serviços, são serviços que serão prestados para sempre, para empresas brasileiras, independente se o partido que está no poder é A, B ou C, né? Então as empresas brasileiras têm que utilizar essa estrutura para poder ajudar nessa abertura de mercado, né? Então, como essa estrutura já está lá, ela conhece o país, conhece o mercado que se você está buscando, por que não utilizar? E Marcelo, todo esse potencial do nosso comércio internacional, ele se intensifica a partir do momento que as cooperativas também têm esse portfólio aumentado com a verticalização e o oferecimento de mais produtos, inclusive produtos de valor agregado, que é uma meta forte do nosso agronegócio, né? Ampliar o nosso portfólio de produtos de valor agregado? Isso, Carla, tem 2 componentes. Para alguns países, sim, a verticalização e mais valor agregado significa mais oportunidades de entrar nesses mercados. Para outros países que são protecionistas das empresas locais, isso é um problema. Por exemplo, você pega alguns países da Europa, são grandes produtores de valor agregado no café brasileiro. Então, quando você quer exportar já o café processado, o café com valor agregado, ou já descafeinado, ou mix de café, blends, etc., você encontra resistências muito grandes. Geralmente são barreiras que são chamadas barreiras não tarifárias, que dificultam esse processo de exportação. Mas eu entendo o seguinte, nós temos que perseguir isso e a gente tem que se inspirar em países menores. Por exemplo, vamos pegar a Suíça. A Suíça é um país pequeno, tem empresas gigantescas de agronegócio. Por exemplo, a Nestlé é um exemplo disso. Vamos pegar a Fonterra, que é uma cooperativa lá da Nova Zelândia, está em 140 países, é um país muito pequeno. Então, quando você tem países pequenos, que o mercado deles não é tão grande, eles são obrigados a buscar novas oportunidades fora de suas fronteiras. E nós precisamos entender isso e começar a buscar isso agora, porque esses espaços estão aí para ser ocupados e quem chega primeiro é que bebe a água limpa. É isso. Marcelo, por fim, qual a importância de reunir líderes das principais cooperativas agrícolas, agropecuárias do Brasil num mesmo espaço para discussões tão importantes, principalmente para a gente planejar o agro? Qual é o papel das cooperativas nesse processo? Um evento presencial, eu acho que daqui para frente, no pós-pandemia, nós vamos ter eventos digitais e eventos presenciais. E nós temos que tirar de cada um desses eventos o que de melhor eles podem oferecer para nós. Por exemplo, eu acabei de presenciar aqui no painel que eu mediei, a hora que acabou o painel, 2
debatedores articularam lá uma parceria. Por quê? Estava presencialmente, um contou uma história, o outro contou outra, e eles viram que eles tinham interesses comuns ali. E já foi feito um negócio. Então, eventos presenciais servem para isso, para você rever amigos, para você conhecer pessoas diferentes, para você plantar sementes em solo fértil, para poder gerar novos negócios, novas parcerias. No caso aqui das cooperativas, fazer processos de intercooperação e alianças. E no caso dos eventos digitais, também a gente tem que aproveitar a comodidade do evento, de você não ter que se deslocar, não ter que viajar e você poder absorver todo aquele conhecimento. E uma coisa muito bacana que eu vi aqui nesse evento é que as cooperativas, quando vão para o palco contar seus exemplos, suas histórias, geralmente são exemplos de muito sucesso, exemplos que deram certo. E aquilo depois serve como inspiração para as outras cooperativas, né? Então, quando você compartilha coisas que deram certo, todo mundo ganha com isso. Marcelo, obrigada. Para nós é sempre um sopro ouvi-lo. Você é oxigênio para o time do Notícias Agrícolas. A gente adora estar com você. Obrigada. Obrigado, Carla. Obrigado aos nossos espectadores. Um abraço a todos. Saúde para todos.